Bem, estamos então iniciando novamente a nossa reunião. Doutor Pedro Osório, eu sempre quando nós começamos nossas reuniões, eu prometo que dessa vez vou tentar me conter ao falar, né? Só que como nós não tivemos reunião na semana passada, foi um recesso de uma semana aí do grupo, né? Então, desde a última reunião eu saí daqui com algumas questões que eu venho pensando e que eu gostaria de propor, então, hoje nós mudarmos um pouco a pauta. Quer dizer, mudar a pauta em certo sentido, porque todas as nossas reuniões, elas têm sido para nós tentarmos entender o problema que nós temos para resolver. E isso a gente faz desde a primeira reunião. Olha, se nós continuarmos tentando fazer isso, nós talvez venhamos todos aqui a morrer sem conseguir cumprir com essa tarefa, porque o problema é muito grande, é um problema gigantesco, né? Então, é óbvio que cada um de nós, então, vai ter que fazer um esforço individual para resolver os seus problemas, né? Porque, na verdade, para que a gente resolva os problemas que a gente se propõe a resolver aqui, nós teríamos que resolver os problemas da filosofia. E o problema das filosofias são todos os problemas da teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento traz todos os problemas da fenomenologia, da natureza, do homem, do universo. Então, nós não temos, é uma tarefa que ela é cumprida só em parte. Então, qual é a parte que nos cabe? Resolver os nossos. Dentro do possível, avançando ao máximo, né, para tentar descobrir até onde podemos, então, avançar naquilo que nós precisamos, então, de organização da nossa inteligência para poder, então, com a inteligência, fazer uso dela. Se nós temos uma inteligência, nós precisamos usá-la com inteligência. Não teria sentido, né, usarmos a inteligência como se estivéssemos tratando com uma coisa, com um objeto qualquer, um assunto qualquer. Bom, então o que eu pensei em fazer hoje? Nós poderíamos tentar, então, examinar um dos tópicos desse sistema de inteligência, que talvez seja, eu percebi em todas as reuniões que nós polemizamos aqui. A polêmica sempre, em todas as reuniões, ela está focada talvez num único tópico que reina entre nós aqui, na minha concepção, a mais absoluta desordem e confusão, né? Que é tentarmos, então, examinar um pouco melhor o que nós podemos ter aqui por verdade. Por que isso? Porque nós nos guiamos por aquilo que nós chamamos das nossas verdades. Todos nós, enquanto seres humanos, enquanto filósofos, que é o que estamos fazendo aqui, é filosofar, chegamos aqui munidos, então, de todo um conjunto de ideias que nós trazemos para cá como as nossas verdades. Todos temos nossas verdades. Tanto que quando eu digo que nós precisamos rediscutir esse tema, basicamente com os filósofos de escola, né? Eles, que eu digo que não existem verdades universais, a primeira coisa é, mas você é um maluco, está falando uma bobagem, não existem verdades universais. Então o que nós temos? O sol está ali, o dia e a noite existem, né? A terra gira, eu existo, né? Segundo eles, isso seriam verdades. E, portanto, negar a existência de verdades universais, isso seriam verdades, segundo eles, também universais. E negar a existência dessa universalidade dessas verdades, então, segundo o que eles afirmam, seria um despropósito, uma tarefa insana, né? Coisa de quem não tem o que fazer. E aí, se todos esses argumentos não bastarem, eles saem agredindo, né? Enchem de desaforo e brigam com a gente, né? Então isso tem se mostrado que nós estamos diante de um ponto que precisa ser resolvido. O que nós podemos então ter por verdades? E para mim essa é a questão que eu resolvi já há muito tempo e que não tenho mais problema nenhum em organizar essa ideia, porque ela parecia assim para mim tão tranquila e que eu acho que nós precisaríamos então examinar se é possível então chegarmos às mesmas conclusões que eu imagino que precisam ser chegadas para que a gente então possa dar isso por superado. O que são as verdades para todo que nós temos que tomar então como tais?
Ora, se nós estamos aqui já, desde dos nossos primeiros encontros, ao examinar então os problemas que temos para resolver, nós já chegamos à seguinte conclusão: nós temos então um ser que nós estamos examinando, que é o ser humano, e ao examinar esse ser humano nós percebemos que esse ser humano ele tem dois sistemas que ele faz uso para ser o que é. Quais são esses sistemas que esse ser humano tem? Ele é um ser que sente. Ele sente porque tem sentidos. Esses sentidos fazem parte de um sistema. Este sistema é o que compõe uma inteligência nesse ser. E esta inteligência, ao entrar em funcionamento, permite que ele sinta. Então nós temos uma inteligência natural que permite ao homem sentir. Só Claro. um toque aí. Me parece que o caminho é esse. O caminho é esse. Ocorre que a cada passo que dermos num ou no outro sentido, né, direções, se abre um mundo, né, de complexidade, sem que tenhamos deixado como razoavelmente superado o calcanhar do passo, da perna que ficou para trás, o pé de apoio. Então, primeiro, aquela tradicional pergunta, mas afinal, nós temos verdades, dispomos de verdades? Pois é. Então, parece que podemos dizer que dispomos de algo tido como verdadeiro. É uma verdade que está sempre sob crítica. E o que estamos fazendo agora? Exatamente isso. A sua colocação, o Dr. Paulo nos convida a isso aí. E nesse sentido, não temos que recusar. Se você dispõe da verdade tal como ela é, em toda a sua interesse, se dispõe, por que procuras? Né? Já encontraste o apoio. Não, é uma procura bem fundada, bem examinada, de trilhas totalmente superadas que nós voltamos até historicamente para dar uma olhada só. Então, essas retificações, não que temos pretensão de dizer o que é a verdade, porque no momento em que colocarmos a verdade em discussão e que falarmos com exatidão sobre ela, estamos nos utilizando de uma verdade que destrói ou põe, entre parênteses, em discussão algo que é tido como verdadeiro. Seria o embrião de uma verdade. Mas o que eu tenho notado é que isso deve um caminho. E esse caminho é palmilhável, né? A cada semana que nos encontramos. Né? Então, é preciso que ele seja anunciado cada vez, porque o hábito antigo, arraigado, que já está impregnando o nosso célula pensante, é de dar como superado aquele problema e ir adiante. E não está. Por isso que dizem que o caminhar é uma queda organizada e só não caímos porque movemos um sistema de alavancas. De alavancas de apoio, como um paraplégico pode andar com as muletas, né? Com as bengalas. O hábito de retornar não é só querendo dizer que os colegas que chegaram há pouco ou que não estão há tantos anos aqui, né, que estão sendo orientados, o que é que nós temos feito aqui. Né? Temos tateado, né, num ambiente bom, descontraído, né, de que podemos dizer coisas que
sejam refutáveis imediatamente, ou que fiquem mesmo. Isso é um filosofar. Por isso que é um grupo de pensadores. Sim, não quero dizer que sejam os, né? Mas que pensamos, colocando em questão o próprio pensamento. A primeira coisa. É um instrumento de trabalho, uma prena do moveleiro. Mas se esse instrumento dele é de boa qualidade, será que ele não vai conseguir destruir o material que ele pretende alisar e vai acabar fazendo sulcos? Né? Então, a nossa potencialidade na atividade de tentar conhecer, do querer conhecer, da curiosidade do homem, né? Da filosofia. Eu disse isso não dirigido propriamente ao Paulo, mas os que por vezes não estão aqui há muito tempo, ou que estão um pouco ausentes desse caminhar filosófico, desse peripatético, né? De andar à procura de algo, onde se encontrou, por exemplo, uma coisa maravilhosa, que chegou ao seu ponto de poder afirmar que há situações em que a verdade só aparece quando a pessoa está mentindo. Foi o que aconteceu, não é? Com o Epimênides, né? Que falou a verdade aos viandantes, que eram filósofos também, peripatéticos, e que perguntaram a ele de onde vinhas. Eles: venho e sou habitante de Creta, onde todos mentem sempre. Então, ele estará falando a verdade quando estiver mentindo. Porque ele trabalha com a invertida, não é isso? Quer dizer, e o professor Dom Paulo colocou na mesa aquela passagem. E a verdade, né? Mas o que é a verdade? Né? Que é tão antiga, né? Por isso que eu acho que cabe para nós o verdadeiro, aquele que é tido, que é verdade. Vou colocar isso na mesa, não para se abraçar a ele como tal, não, para verificar a sua consistência. Pois é, mas doutor Pedro Osório, eu acho que aí, ó, nessa questão não, talvez... Pode prosseguir, então. Eu acho que aí nessa questão, assim, que está a centralidade dessa necessidade de análise. Porque perceba, o senhor, uma coisa aqui. O problema todo é que nós não podemos descartar essa discussão sobre verdades, até porque ela é fundamental. É o principal instrumental utilizado no sistema de inteligência do homem. Todos os seres humanos possuem indubitáveis verdades. Verdades em relação às quais eles têm, poderíamos usar agora emprestado um outro sistema de inteligência, eles têm certezas. Porque há uma correspondência subjetiva entre a sensação e a ideia. O sujeito que tem as suas verdades, ele na verdade, ele tem algo que foi construído numa relação com a natureza. Então o sujeito esteve presente em um determinado fenômeno, participando de um determinado fenômeno, esse fenômeno produziu sensações, estas sensações estão agora armazenadas num sistema de inteligência, esse sistema de inteligência se chama memória também, ele usa de um sistema que também se chamamos de memória, e a correspondência da memória com a sensação e a ideia, então é o que dá a verdade ao homem. Todos nós temos verdades. Isso, eu jamais neguei isso. O que eu digo, e aí então está o que eu quero separar, para nós podermos examinar um pouco melhor, e que tem sido objeto, né, com os heideggerianos e todos aqueles que fazem filosofia de escola, é de que eles sustentam que estas verdades, que todo ser humano tem, elas podem ser universais. E aí então entra a polêmica, porque segundo o que eu imagino que nós precisamos fazer uso como para efetivamente ordenar esta problemática, é dizer o seguinte: se as verdades, se existem verdades universais ou não,
eu não tenho motivo algum para mim fazer esse tipo de pergunta, ou utilizar desse tipo de questão aqui, porque ela não tem utilidade. Ela não tem utilidade alguma. Porque o que acontece? O que nós temos, na verdade, neste sistema todo, então, é um sistema de inteligência em funcionamento. E aí eu estava pensando hoje, na parte da manhã, eu levantei cedo e fui caminhar um pouco para pensar sobre a pauta da reunião de hoje, porque eu acredito muito nos peripatéticos. O ser humano, quando caminha, produz endorfina. E a produção de endorfina que a caminhada produz, ela realmente, assim, ela parece que tem certos insights, né? Que são aquelas relações que tu constrói no sistema de inteligência que permite, então, avançar em certas questões. Eles normalmente se dão nesses momentos. Então eu gosto muito de caminhar. E hoje, caminhando, eu estava pensando, nós precisamos fazer uso, tentar encontrar uma palavra nova para expressar uma ideia. Eu disse, olha, se a palavra não existe, vamos criar essa palavra, né? Assim como já foi criado aqui nesse grupo de estudos a palavra heptanimal, que é para tentar demonstrar esse sistema de relacionamento que constitui essa inteligência natural. Poderíamos criar uma nova palavra para fazer a objeção do tal comoção. Tal comoção, palavra dessa forma, dita assim. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer uma coisa na natureza. Tem certos acontecimentos no plano da natureza fenomênica que são tal comoção. As nossas ideias não alteram os fenômenos. O que nós pensarmos sobre eles jamais vão influenciar na ocorrência dos fenômenos, porque eles são o que são. E em certo sentido, na teoria, na ordenação do sistema que nós estamos tentando ordenar aqui, existe algo que é tal como é. E nesse algo que é tal como é, está o homem. Há uma objetividade que extrapola a nossa subjetividade. O que nós fazemos na filosofia? Nós queremos colocar a objetividade na subjetividade. Ou seja, nós queremos colocar o maior dentro do menor. O universo tudo dentro da capacidade humana de compreensão. Isso é impossível. É um paradoxo. Ora, como é que o menor vai abarcar o maior? É impossível. Porque o maior é tão grande, sob o ponto de vista das sensações que nós utilizamos para ordenar esse sistema, que as minhas sensações não passam de limites absolutamente restritos desse universo todo. E aquilo que chega do universo todo chega tão desatualizado, porque se eu trabalho com sensações visuais, que é o que nos resta para examinar o universo, essas sensações visuais trafegam pela velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, e que, embora essa extraordinária velocidade no universo não é nada, e a boa parte das informações do universo chegam nas minhas sensações desatualizadas em milhões daquilo que nós chamamos de tempo-anos, né? Então, a subjetividade não pode englobar a objetividade, mas nós podemos tentar examinar essa objetividade para ver como essa subjetividade funciona dentro dela. Só um pouquinho. Então, não vou não atrapalha, fica à vontade. Que vai ser tem uma contribuição aí, que é uma coisa muito singela. Aquele exemplo que eu dei de um bujão de gás que explode. E nós estamos aqui. A nossa companheira de trabalho e os nossos colegas, estamos aqui. Pum! Aquela explosão enorme. O colega ali, olha, eu provavelmente, mais experiente, que se sobrevivi até agora, é porque andei me cuidando bastante. É possível que eu me jogue debaixo de uma mesa, no sofá, para me proteger contra aquilo. Irracionalmente, porque já ocorreu a explosão. O dano já está ocorrente. Mas o pânico pelo qual eu sou tomado. Então, cada um de nós, mas nós não somos homo sapiens racionais, muito semelhantes, até que ele diz, é meu semelhante. Eu sou semelhante, o Senhor é meu semelhante. Eu não. Até onde vai essa semelhança?
que um subiu a escadaria apavorado, o outro se jogou debaixo do sofá, e o outro chega e diz, mas o que é isso? Foi lá, até se interessou para ver imediatamente de onde é que vinha aquilo. A causa, o fenômeno lá, ocorrente lá, aquela matéria que explode, né? Aquelas ondas sonoras que assustam, atingiu a todos nós igualmente. Mas será, porque é uma fonte única que vem vindo com uma intensidade que um instrumento pode até medir, mas que modificou-se na hora que o nosso aparelho de recepção daquilo vai trabalhar com critérios ou linhas da natureza própria de cada um. Individualidade. Subjetividade. Subjetos, então, é o sujeito. Se eu sou sujeito, e verdadeiramente todos nós, é porque você tem uma certa independência em relação a objetos, aquilo que está fora e que me impressiona, que recolhemos, tanto é que a experiência foi feita, recolhemos diferentemente um fenômeno indiscutivelmente único que estava lá, que foi aquela explosão, aquele ruído, aquela fumaça, aquele pânico, né? Com aquela capacidade. A subjetividade não isoladamente em si, desculpando o termo, é uma subjetividade que se manifesta em torno de algo objetivo para todos. Mas ela é posterior. A subjetividade ela é resultado da objetividade. Sim, a explosão porque se ele está subjeto, né? Está um objeto, tem algo acima, né? Então você veja, é uma contradição, porque querer que o subjeto englobe o objeto é impossível, porque ele é resultado. Ele está sujeito. Ele está sujeito. É uma relação que, por isso que eu digo assim, ó, por que nós precisamos examinar as coisas tal como são, né? Porque existe uma objetividade que opera nesse sistema e que mesmo a subjetividade, sendo o resultante desta objetividade, a própria objetividade constrói a subjetividade. Sim. Porque o sujeito, na verdade, ele é resultado desse sistema de fenômenos, ele é resultado da objetividade. Ora, se o sujeito é resultado da subjetividade, então mesmo as ideias que ele tem da objetividade são resultados dela. Então há uma relação de causa e efeito que se opera aí e que nós temos que reconhecer. Então, qual é o papel do sujeito agora? O papel do sujeito, então, agora é voltar-se para si próprio, voltar-se para essa subjetividade, não com a pretensão de dominar a objetividade, porque isso é impossível. O papel da subjetividade é voltar-se para a subjetividade para dominar a subjetividade. Então, o domínio da subjetividade... Ou que não se colocar em dúvida. O papel da subjetividade aqui agora é o quê? É descobrir quais são as relações que produzem esta subjetividade. Porque se nós chegamos à conclusão que pensamos porque relacionamos, e se o sujeito, então, é resultado da objetividade, é a objetividade que constrói a subjetividade, na verdade permite que essa subjetividade agora volte-se para si mesmo e tente examinar as relações que produzem a ela, nós vamos perceber, então, que as coisas são tal como são. E que o sujeito agora faz uso disso para construir o quê? Para construir agora, a partir das verdades que todos os sujeitos têm, porque na verdade esse sujeito, a objetividade na subjetividade a verdade, porque se a objetividade produz a subjetividade então sendo resultante da objetividade, a objetividade do subjetivo é a verdade. Nós temos uma correspondência natural, orgânica, que se explica com a maior facilidade. Então, todos os sujeitos possuem verdades. O que são essas verdades? São as suas memórias. Bom, as memórias são agora não apenas um instrumento
deste sujeito enquanto algo que serve para organizar então aquilo que a objetividade produziu enquanto verdades. Porque esse sujeito que tem memórias e que pensa, ele usa dessa ferramenta, dessa competência para ordenar as suas memórias. E quando ele ordena as suas memórias, ele está ordenando em verdade as suas verdades. Então veja, a memória das verdades é a ordenação das verdades do sujeito que pensa. Então nós temos agora aqui um sujeito que é resultado de um sistema que compõe esse sujeito e que em verdade então são as verdades do sujeito. Então nunca disse que não existem verdades. O que eu sustento é que as verdades são sempre subjetivas e, portanto, individuais. Porque se as verdades fossem objetivas, elas não seriam dos sujeitos. É que essa objetividade se apresenta para os sujeitos de uma certa forma. E essa apresentação que ela se faz para os sujeitos de uma certa forma, essa uniformidade de apresentação da objetividade para todos os sujeitos, é que eles tomam como verdades universais. Mas mesmo sendo uma apresentação de uma certa forma para todos os sujeitos, ela nos sujeitos são verdades individuais. Então, eu tenho que reconhecer a objetividade. Existem verdades, existe uma objetividade. Quer uma universalidade? Então é essa. A objetividade. Essa objetividade, o que ela compõe ela? Ah, nessa objetividade estamos todos. Eu, você, nós, o universo. Aí o sujeito esse, então, que tem a pretensão de dominar essa objetividade, diz, então, o início foi. Aí nós vamos lá. Alguns dizem que foi o Big Bang, outros imaginam um ser humano semelhante a todos nós lá, com poderes sobrenaturais, vai lá, constrói o dia, a noite, como se fosse uma operação mecânica, a partir das sensações que nós temos. Só que os sujeitos vão buscar, então, encontrar agora a origem dessa objetividade num sistema que eles vão construir a partir das suas verdades, que então agora é o produto natural e as verdades de cada um dos seus sujeitos, eles vão construir agora um sistema de relacionamentos. E dentro desse sistema, que é possível, estou só citando o problema da criação, essas duas vertentes, né, que a filosofia traz, então, os que são criacionistas, os que são adeptos da teoria do caos natural e ordenativo. Então, tem várias teorias que tentam explicar, só que temos que tomar em consideração o seguinte: isso não interessa para todos nós aqui. Por que não interessa? Porque nós temos coisas mais urgentes. E mais imediatas. Imediatas para sem resolver. as quais seria uma tentativa frustradíssima já a priori de prosseguir. Sim. Porque nos falta um instrumento inicial. Ora, se eu não consigo explicar para ninguém quais são os instrumentos que eu tenho à minha disposição para cumprir com essa tarefa, ora, se eu não consigo falar nem dos meus instrumentos, imagina agora tentar falar da tarefa toda. E aliás, realizada. E de todos. E de todos. E em todas as épocas, e em todas as circunstâncias. Nós estamos diante, então, de uma situação... Agora, que é um quadro extremamente complexo, né? Então, o que nós precisamos fazer entre nós aqui? Para não desistirmos. Para não desistirmos. Para sermos teimosos. Transformar esse nosso momento aqui num momento não de tentar pôr em ordem a objetividade toda, mas tentar então pôr em ordem a subjetividade. Porque é essa subjetividade que nos coordena e faz sermos o que somos. Então, se nós somos o que somos porque somos subjetivos, somos sujeitos. E se nós somos sujeitos porque há uma objetividade que nos produz e produz a todos, vamos ordenar. Porque toda vez que esse sujeito, então, tentar agora estabelecer um processo de troca de experiências, ou de memórias, ou de ideias, que é o que estamos fazendo aqui, fazer com que esses sujeitos, pelo menos nesse momento, façam uso dos mesmos instrumentos. Porque os instrumentos que nos permitem fazer o que fazemos são os mesmos. O uso é que são distintos. Nós estamos fazendo usos distintos.
Então a primeira questão que nós precisamos fazer é examinar os instrumentos para saber até que ponto podemos usá-los coordenadamente, todos da mesma forma. Por quê? Porque isso é filosofar. É essa a nossa primeira tarefa. Porque se nós dominarmos isso, nós vamos perceber então que nós temos essa objetividade. Que existe então um sistema que se coordena por processos que não conseguimos explicar. Tem certos processos que percebemos que eles ocorrem. E que não adianta buscarmos as causas iniciais. E não adianta tentarmos identificar a causa final, porque ainda nós não temos ainda a condição, inclusive, de examinar ele tal como é. Tal comoção, então, é uma objeção que nós apresentamos entre sujeitos, né? Porque eu tenho que chegar para o outro sujeito e dizer, mas diga-me como essas coisas todas você reconhece como se processam, esses processos que ocorrem, para examinarmos se vamos tratar das mesmas questões. Porque quando nós falamos de verdades, isso é um problema do drama da convivência humana. Como nós coordenamos ações e como nós agimos na natureza e agimos orientados por um sistema de inteligência que nós chamamos que é um sistema racional, esse sistema racional, então, exige de nós um conjunto de instrumentos que legitimem essa ação. Então, eu preciso legitimar a minha ação dentro de um sistema de ideias, porque vivemos em grupo. E esse grupo produz um sistema de ideias que é comum, que nós chamamos de moral. Nós temos uma moralidade. Essa moralidade é produzida por essa objetividade e por essa subjetividade. E das relações que o sujeito, da subjetividade, é que surge a moralidade. A moralidade agora já não é mais uma objetividade, mas a moralidade é um resultado da subjetividade. Mas aí Mas ela serve de guia agora. Eu não deixo mais, não é mais a objetividade que me guia, mas agora a moralidade. Ocorre que essa moralidade que vem a cada que nos chega e que se adapta muitas vezes à nossa vontade. Pois aí que está, é essa a razão da tal comoção. A teoria da tal comoção aí é exatamente para tirar isso fora. Não para o mundo, alegamos dado para nos tornar pacíficos, em guerra não em guerra conosco mesmo. Então, isto é subjetivo. Mas há um momento que alegamos que esta subjetividade minha, que é da mesma natureza do que os senhores, dos senhores, e que, portanto, ela é uma medida ótima para qualquer coisa. Nada disso, a objetividade continua lá no lugar dela. O ser completamente continua lá, que aquilo lá, e até se tiver condições, ele rir na nossa cara, dizendo os coitados. Eles estão confundindo a subjetividade de cada um deles naquilo que eles conseguirem de comum e querem dizer que isso é que está em toda parte. Para além da espécie humana, aquela coisa toda. Quer dizer, isso é de uma importância vital. Até para o nosso patrono, o Kant, né? Ele não diz que inventou a roda ou nada disso, né? O que ele diz é que ele diz, achei algo que eu convido os filósofos a pensarem se é verdade ou não. Algo que eu não preciso aguardar que o objeto venha a mim, ou por força própria, ou trazido no discurso dos outros. O que comigo mesmo, agora sim, numa subjetividade que materializada, digamos, como instrumento, como meio, na matemática. Ele diz, isso aí, se não estiver 2 mais 2, digamos, 4 na linguagem matemática, sim. E isto, se não estiver na cabeça do Antônio, do Francisco, do João, então não há subjetividade com tendência a uma universalidade. É preciso que os sujeitos tenham como que um mínimo de semelhança, por isso que nós somos racionais semelhantes.
temos liberdade de errar e de avançar, porque graças ao avanço resulta não é? Às vezes de um abuso até, não é? De arriscar dizer alguma coisa. Então somos semelhantes, mas se somos semelhantes, a nossa subjetividade é possível então ser Semelhante. semelhante, se não for, Não é ruiu idêntico, todo o edifício. E onde é que deva ser essa semelhança? Aí então vem noções de ética, noções de moralidade, porque daqui a um pouco eu quero que estejam todos os meus semelhantes, os homens, as mulheres, né? Aquilo que me convém, porque a minha subjetividade agora, a minha individualidade, agora, aceita isso. Por isso que a própria epistemologia, o conhecimento rigoroso que apareceu, não faz muito. Não é? Então, o episteme é aquilo que universalmente deve ser aceito. Então, o conhecimento primeiro, são os valores. Não é? Eu sei que. Então, eu estou apoiado no que de melhor existe e confirmado pelos meus pares, por toda a ciência, pelas experiências laboratoriais, fechou tudo. Eu sei que. Aí ele diz, mas que conhecimento maravilhoso que eu adquiri. Agora sim, eu acredito que em outro lugar esta experiência busca na moralidade. se repita, ou não se confirme. Aí eu sou cético pela metade. Talvez não se confirme, mas é muito forte. Provavelmente vai se confirmar. Eu estou na dúvida, né? Mas vou buscar com ardor isso e convidar outros para sair atrás dessa esperança, desse desejo, dessa vontade. Subjetivos através de um objetivo conveniado, construído, para fazer a confirmação ou não de algo que temos como verdadeiro. Então, parece que isso tem como primeiro momento um valor extremo, porque leva a nossa simplicidade, né? E reconhecimento dos nossos limites, né? Extremamente pouco nosso ambiente, né? Mas aqui nós temos pelo menos um esforço não estão criando nada. Se quiser dizer isso, é uma axiologia da tentativa de, agora sim, arranjar algo que nos dê um mínimo para podermos pensar, né? E quando falarmos, sem eliminar os componentes, companheiros aqui. É preciso que todos fiquem já dizendo, mas isso aí, essa coisa do Pedro, eu não gostei. Essa passagem aqui do Dr. Paulo não está bem clara. Mas como é mesmo? Então eu não conheço as coisas. Você conhece, mas se você está querendo dizer que é universal isso para todo mundo. Né? E me parece que seria um absurdo admitir que essa imposição exista. De que jeito? Então onde está a liberdade dos outros? No gozo da liberdade é que estamos pensando. Se nós não tivermos, estaríamos praticando aquilo que é feitiçaria, obra demoníaca. E nada disso. Estamos procurando se alguma coisa infernal realmente existe para separar do eu atrás da busca do Criador Supremo. Sim. Pois é, Dr. Pedro Osório, como sempre as suas intervenções são muito interessantes. O senhor é o nosso provocador mor aqui. Provocador, isso é importante. Mas assim, vamos examinar essa seguinte questão então. Se nós temos uma objetividade, se essa objetividade produz uma subjetividade, se esta subjetividade, as correspondências entre a subjetividade e a objetividade, que são no sujeito, compõem aquilo que nós chamamos de verdades.
Agora o problema é que esta objetividade e subjetividade composta de verdades, ela tem memória das verdades, e da memória das verdades, então, ela desenvolve agora um sistema que são ideias das memórias das verdades. As ideias das memórias das verdades agora servem o quê? Servem de guia para orientar a ação desse sujeito. Porque esse sujeito agora, que se reconhece como tal, ele não apenas sente e pensa, mas age. Então, esse sujeito que age agora vai construir um sistema de ideias a partir destas memórias. E esse sistema de ideias, a partir dessas memórias, compõe, então, as referências que ele faz uso para coordenar a sua ação. Então, o que são essas referências? São ideias. O que compõe essas ideias? Nós chamamos, então, na filosofia e na teoria do conhecimento, esse assunto já está muito bem colocado, é aquilo que esse sujeito, então, agora constrói um ambiente de moralidade. As ideias que o sujeito tem sobre o mundo e sobre si, elas são ideias morais. E essas ideias morais, elas guiam a ação do sujeito. Esse sujeito passa, então, agora a se comportar no meio em que vive, na natureza, guiado por essas ideias, que é uma moralidade que ele tem, então, a respeito do mundo. O que é essa moralidade, então? É um conjunto de crenças. E que, inclusive, dentro desta moralidade, nós vamos colocar aquilo que nós chamamos de ciência. A ciência não embora a ciência seja construída a partir das relações entre a subjetividade e a objetividade, na verdade a ciência, ela se desenvolve dentro da moralidade, ou dentro do sistema de ideias do sujeito. Por quê? Porque o sujeito acredita que algo se comporta de certa forma, até que, munido de uma nova informação, ele precisa reformular essas ideias. Então, se a ciência fosse realmente aquilo que nós exigimos de um conceito de ciência, ela seria imutável. E nós temos percebido, a história da teoria do conhecimento demonstra que a ciência sistematicamente é reformulada toda ela. Em vários momentos da história, em Newton, em Galileu, né? A natureza dela ser assim. É da natureza da ciência. Então a ciência, na verdade, ela se estrutura dentro de um ambiente moral. Então veja que mesmo aquilo que nós temos como mais estável e ordenado no plano da natureza, na verdade é uma crença. Então nós trabalhamos com um sistema de crenças que tomamos por verdades. Esse é o primeiro grande problema para ordenar, então, a teoria do conhecimento. É que os filósofos de escolas teimosamente não reconhecem isso. Não, esse assunto não interessa e não querem discutir. E quando a gente tenta discutir, a polêmica vai imediatamente, né, para ataques pessoais, porque você não sei o quê, ao invés de examinar as ideias. É essa questão que precisa ser resolvida. Nós temos que reconhecer, ou então explicar de maneira mais clara, pelo menos esses filósofos de escola precisam explicar de maneira mais clara essa questão. Ora, o que eles têm por verdades e o que eles têm por crenças. Porque as crenças estão organizadas num ambiente de inteligência. E as verdades estão organizadas em um outro ambiente. Embora as duas estejam ordenadas dentro de um sistema que nós chamamos ideias, elas têm origens diferentes. Tem origens. Uma tem origem nos sentidos. Ora, se eu atorei um dedo fora e eu senti a dor do corte, da amputação do dedo, isso vai compor as minhas verdades para toda a minha vida. Por mais que eu tente negar que eu perdi o dedo, e por mais que eu tente dizer que eu jamais senti dor alguma, a memória desta dor vai estar presente no meu sistema orgânico, porque é orgânico, é tal como é. E eu não tenho o que fazer com relação a isso. Então, a natureza se organiza a partir de uma objetividade e de uma subjetividade. A relação entre a objetividade e a subjetividade produz verdades. Nada mais do que isso. Então, nós temos um ambiente de verdades. E ele não é um ambiente de ideias, é um ambiente de sensações. É um ambiente de sentidos. Os sujeitos que falam de verdades falam de sentidos. Só que essas verdades e estes sentidos, que são tal como são, porque pouco importa o que se pensa disso,
eles vão então agora servir de instrumento de massa, usar um termo, né, da construção, né, de massa então agora para compor este sujeito, para produzir crenças. Agora este sujeito tem um instrumental pelo qual ele vai compor o seu sistema de crenças. E o seu sistema de crenças, então, agora é tudo aquilo que ele pensa deste mundo, dessa objetividade. Porque o que ele pensa da objetividade não é a objetividade, é pensamento. A objetividade continua lá. Ela está lá, não interessa. Agora, se ele vai fazer uso adequadamente dessas relações subjetiva e objetiva, porque você me perguntou essa semana, disse, Paulo, né, me mandou um e-mail, fez a seguinte pergunta, me explica de novo, disse ele, o que você tem, um dia nós falando, embora esse assunto não seja exatamente a temática central das nossas reuniões, ele disse, o que tu tem por trauma? Quando que o sujeito tem trauma, né? Bom, eu já falei várias vezes que o sujeito que se constitui como sujeito, essas relações entre a objetividade e subjetividade que produz o sujeito, ela produz uma inteligência de sentidos, que é orgânica, que é natural, que fica armazenada e que, como isso funciona, talvez jamais consigamos explicar adequadamente. Porque como pensamos a partir de sentidos, é provável que esse sistema, essa objetividade, esteja composta por determinados fenômenos que não se comuniquem com os nossos sentidos e que, portanto, jamais tenhamos condições de examiná-los. Mas ela existe. Há um sujeito que tem uma inteligência de sentidos e que sente. Sente porque é sujeito. Este sujeito que sente, sente antes de pensar. Porque a capacidade racional que é desenvolvida no ser humano, ela não faz parte do embrião, essa racionalidade. Essa racionalidade é um processo que se constitui, se desenvolve, se compõe de determinados elementos orgânicos que exigem, inclusive, uma parte de vida no mundo da natureza, fora do útero materno. Mas a inteligência de sentido já é construída desde a concepção. Ela é natural, ela é orgânica. Então, este sujeito que compõe um sistema de inteligência natural, num determinado momento, essa é a razão pela qual nosso grande mestre Kant aqui já disse, todo conhecimento tem origem na experiência, é quando este sujeito agora se consegue começar a fazer uso destas experiências para constituir um sistema moral, que é um sistema de ideias, este sujeito poderá identificar nessa inteligência de sentido a existência de sentidos que não conseguem ser explicadas pela inteligência moral. A inteligência moral não foi desenvolvida ou não se deu por conta adequadamente no momento da sua auto-ordenação e de ordenação das experiências. Essas experiências foram anteriores ao desenvolvimento dessa habilidade. Então esse sujeito vai encontrar um conflito entre o mundo da moralidade que ele vive e o mundo dos sentidos. E este conflito entre a inteligência de sentidos e a inteligência moral é um trauma. Tem pessoas que entram em pânico em certas situações e tu pergunta, mas qual a razão disso? Ela não consegue explicar. Porque a inteligência de sentido dela está indicando algo que a inteligência moral não consegue explicar. Então, aquilo que a psicologia chama de inconsciente, na verdade, não é nada mais, nada menos que a inteligência de sentidos que todo ser humano é dotado, e é natural, e vem junto desde a concepção. E quem sabe já tenha vindo das gerações anteriores. Porque a inteligência de sentido é bem provável que ela seja legada. E tanto ela é legada que a gente percebe em determinados animais na natureza, que eles recebem uma inteligência natural dos seus ancestrais e constituem depois certas habilidades, que constituem as habilidades naturais que eles precisam para sobreviver. O pássaro faz o ninho, a abelha faz o favo, ou tem alguma faculdade de abelha para ela aprender a fazer o favo. Então tem uma inteligência natural, tem uma inteligência de sentidos, tem uma inteligência que a gente precisa reconhecer que existe. E que ela é a nossa principal ferramenta agora, que vai constituir as demais inteligências, que é a inteligência moral, que é a inteligência de ideias. Então esse homem que pensa, que constitui esse sistema de ideias, que nós chamamos de moralidade, ele faz isso coletivamente. Então as ideias morais, que é uma redundância, porque a ideia é uma moralidade, o sistema de ideia é sempre uma moralidade, embora existam ideias que sejam certezas, porque elas se relacionam
só no âmbito dos relacionamentos, mas que eu acho que não, mas vamos trabalhar com a ideia como um ambiente de moralidade. Este ambiente, então, é o que constitui todo o sistema que conduz, então, à ação humana. O homem age na natureza porque tem um sistema moral. Este sistema moral, então, ele tende a ser coletivo. Vocês vejam, as verdades são individuais e a moral é coletiva. Tanto que vocês vão perceber que em determinadas comunidades a moralidade é a mesma. A moralidade muçulmana é uma, a moralidade dos judeus é outra, a moralidade ocidental cristã é outra, a moralidade indiana é outra, a moralidade japonesa é outra, porque ela é coletiva. Seria certeza, categoria das certezas. A única universalidade nesse sistema de inteligência que nós temos é o ambiente das nossas certezas. Todos nós, todos os seres humanos, e aí sim, seus céticos, né, que negam a possibilidade da construção de um sistema científico na filosofia, nós temos a possibilidade de construir um ambiente da mais absoluta ordem e certeza, que é o ambiente, então, das nossas relações. Porque se nós estamos, então, dotados agora da capacidade de ter verdades, se nós estamos dotados da capacidade de produzir crenças, nós temos, então, como um instrumento auxiliar para fazer, então, essas operações, a possibilidade agora de construir um sistema de relacionamentos. Eu vou perceber a existência desse sistema, dessa capacidade no ser humano onde? Quando eu começo a refletir sobre os juízos matemáticos, que eu descubro que eu posso construir sistemas de relações que relacionem, então, signos ou representações que servem depois para nos orientar quando vamos distinguir diferentes objetos na natureza, na objetividade natural. Nós vamos perceber que essa objetividade é composta por partes. E ao perceber que essa objetividade é composta por partes, nós vamos perceber que algumas partes se apresentam de maneira aparentemente idênticas ou semelhantes às outras. E quando nós identificamos a possibilidade, então, da semelhança e a identidade, nós vamos perceber, então, que nós temos, na nossa capacidade de produzir ideias, nós temos ideias, então, que se relacionam de que forma? Por correspondência com estas partes da objetividade. Então, eu tenho ideias que representam objetos, e eu tenho ideias que se relacionam apenas com outras ideias, que não se relacionam com objetos. E das relações de ideias com ideias, eu produzo, então, os sistemas de relações com relações. E, portanto, todos nós, quando formos refletir a respeito disso, vamos perceber que temos a mesma capacidade. Então, todos nós, quando refletimos sobre isso, produzimos as mesmas ideias. E, ao produzirmos as mesmas ideias, nós temos, então, certezas. As ideias que se relacionam com ideias são ideias que representam certezas. Então, quando nós aprendemos a fazer uso dessas relações, nós constituímos um sistema matemático e um sistema geométrico para representar o espaço. E com o uso dessas duas habilidades de relacionar, por exemplo, na geometria, desde Euclides, quais são os elementos, né, que Euclides utiliza? Ele diz o seguinte: ponto. Ponto é algo que não tem grandeza alguma. Não tem partes nem grandeza, diz ele. Ponto é algo que não tem partes nem grandeza alguma. Linha é algo que tem comprimento e não tem largura. Superfície é algo que tem largura e comprimento. Pergunto para vocês, não podemos ter certezas dessas ideias, todos nós? Podemos. São as mesmas? São as mesmas. Agora, se eu disser para vocês, o ponto é um determinado grão, agora já nós não temos mais certezas. Porque podemos examinar, é um grão de quê? É areia. Não, mas vamos partir ele para ver, ele continua areia? Até que ponto eu percebo que eu chego num determinado ponto desse grão e mesmo assim ele continua areia? Não tenho mais certeza. Então, toda vez que as ideias correspondem coisas, nós estamos sempre no âmbito das crenças. Embora recebendo verdades, nós produzimos crenças. Porque quando eu for falar desse grão, eu posso ir até um certo ponto, que eu chamo de ciência. Tem um átomo, é uma molécula composta subatômicas, mas chega um determinado momento, peraí, se é ciência, você tem certeza? Não, não tenho certeza. Eu posso afirmar que até aqui eu encontrei isso, e tenho como certo isso. Então você veja, eu faço uso das certezas
para construir relações entre as minhas verdades, para produzir crenças, mas o que me guiam são as crenças. E não as verdades. As verdades, elas são sempre individuais. As crenças são coletivas. As certezas universais. Essas três ideias básicas que a filosofia tem que ter por resolvida, tem que estar resolvida. Porque se elas não estiverem resolvidas, nós não temos como seguir adiante nas nossas discussões. E o que está fazendo, o que cria essa falsa polêmica aqui no grupo de estudos, e que realmente, assim, eu quero confessar que em certos momentos chega até a me incomodar, porque esse tipo de problema nós já decidimos desde o primeiro encontro nosso, que fica fora, né, daqui, é que elas precisam ser resolvidas. Nós precisamos, quem acha que tem que discutir se o homem é bom ou é mau, se Deus existe, se o inferno existe, se é possível acreditarmos construir um sistema que chegue no ponto inicial do surgimento do universo e o final, alguém que imagine que seja possível trazer isso para um ambiente de filosofia, não quer fazer filosofia, quer trabalhar com especulação, e especulação não pode servir de guia para nós, porque nós temos tão pouco tempo de vida, né, para pôr em ordem as nossas ideias. A nossa passagem aqui nesse processo que se chama universo, né, é tão curta, nós fazemos parte de uma parte tão pequena, né, que eu realmente, assim, como indivíduo, como sujeito, né, eu gostaria muito, assim, de transformar esses nossos encontros, e que esperamos que as pessoas que nos assistam pelo menos sejam provocadas a pensar um pouco sobre isso, né, é fazer um momento de revisão das nossas ideias sobre nós mesmos, porque afinal de contas, se o mundo evoluiu tanto, se realmente nós estamos mais evoluídos, eu particularmente tenho fundadas e sérias dúvidas de que talvez seja o contrário, né? Nós temos o dever de tentar resolver alguns problemas que, infelizmente, a filosofia até hoje não conseguiu resolver. Não conseguiu. Não chegou a um resultado algum. E assim, nesse sentido, é que vale muito. Eu quero fazer um registro aqui, nós estamos chegando praticamente ao fim da nossa reunião. Quero fazer mais uma vez um registro que é muito importante, Dr. Pedro Osório. Assim, eu acho que todas as homenagens que fizermos ao meu querido amigo, Dr. Pedro Osório do Nascimento, que eu sempre digo que tem sido para mim um grande guia na minha vida, que eu gostaria muito de ter conhecido há muito mais tempo do que ele conheço. Eu quero dizer que o Dr. Pedro Osório é a pessoa que tem, com os seus 94 anos, Dr. Pedro Osório, está aqui com essa lucidez toda. A gente percebe que o Dr. Pedro Osório sai daqui, vai para casa, passa a semana pensando, para voltar aqui, repor os problemas, nos provocar a pensar, nos incentivar. Porque filosofar, Dr. Pedro Osório, é, antes de mais nada, incentivar a atitude. E incentivar esta atitude é permitir que as pessoas possam crescer. E o senhor é um homem que constrói homens, constrói pessoas com esta sua figura carismática, querida, e que esperamos, né, que ultrapasse Niemeyer aqui junto conosco.